O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado na terra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar nos instantes, que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje com a igreja no mundo inteiro, com muita alegria, a Cátedra de São Pedro. Na verdade, nós estamos celebrando, quando dizemos a Cátedra de São Pedro, celebrando aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus edificou, na figura de um homem, Pedro. Deus construiu, Deus edificou, na pessoa do apóstolo, a igreja. Jesus anunciou, Jesus pregou, revelou, nos mostrou o rosto do Pai, como vai nos dizer o Evangelho, e Papa Francisco escreveu: Jesus, o rosto do Pai. Porém, ele deixou a uma figura humana, a um dos seus discípulos e apóstolo, a missão e a responsabilidade de construir e edificar, colocar de pé aquilo que ele chamou e aquilo que nós conhecemos como manifestação do reino de Deus, a igreja. Hoje nós não celebramos o aspecto do apóstolo somente. Isso nós celebramos 29 de junho, quando a igreja nos apresenta as duas figuras juntas, os alicerces da fé, Pedro e Paulo. Hoje, muito mais do que o apóstolo, nós queremos celebrar a figura de unidade de São Pedro. Por isso, a cátedra é uma palavra do latim, para dizer em nossa língua portuguesa, cadeira. Existe uma antiga tradição que ainda hoje em Roma, quem entra na basílica, olhando para o seu lado direito, em direção ao altar principal, lá em cima tem uma capelinha. E segundo a tradição da igreja, ali é custodiado, está guardado restos daquilo que foi a cadeira de São Pedro. A cadeira onde Pedro sentava para confirmar a fé, para orientar os seus irmãos e para dirigir aquilo que Deus constituiu nele, a igreja. Então, hoje nós queremos celebrar a figura que deve ser de unidade, mas também a figura do governo de Pedro como o primeiro Papa, aquele que dá o rumo, que dá a direção, que dá o norte, que junto com os outros discípulos, que junto com os primeiros cristãos, foi incorporando, dando corpo àquilo que hoje nós conhecemos por igreja.
nós precisamos entender a igreja de Cristo como um mistério. A igreja não é uma instituição qualquer. A igreja não é uma instituição apenas humana, não. No mais profundo de todo o mistério está o corpo de Cristo. Por isso, então, celebrar hoje a unidade da igreja na figura de Pedro é celebrar a unidade de um corpo. O braço não pode estar fora, a barriga não pode estar fora, as pernas, uma para o lado, outra para o outro, precisa de unidade para que o corpo seja uniforme, unido. Mas celebramos o mistério profundo de uma igreja, que é o corpo de Cristo e que tem Ele mesmo, o Cristo, por cabeça. Muitos membros, um só corpo, uma só cabeça. É Jesus quem governa. É Jesus mesmo que está à frente da igreja. É Jesus que é a força, o sustento. Confiou a Pedro o início desta obra, mas é Ele. Ele deixou a garantia para nós. Vocês não estarão sozinhos. Virão tempestades, dificuldades. Ou vocês acham que aquele momento no Evangelho, em que os discípulos numa barca, dormindo, acordam com a tempestade, com o mar revolto, e Jesus aparece e diz para eles, corrigindo-os, homens de pouca fé. Jesus quis, naquele momento, naquela barca, antecipar, fazer ver o que seria aquilo que se tornaria a igreja. O Senhor nunca nos prometeu o contrário. Ele sempre nos disse, vocês vão ser felizes quando forem perseguidos. As tempestades da vida virão, porém, diante de uma tempestade, diante das dificuldades e do problema da vida, não se comportem como gente de pouca fé. Essa é a riqueza que nós temos em nossa família, a fé, que nos ajuda a assumir uma postura, que nos faz permanecer firmes, mesmo quando todo este mar do mundo parece bater contra não só a barca de Pedro, que é a igreja, mas contra a barca das nossas famílias. Existem situações e momentos que parece, nos dá a impressão que a nossa família vai afundar. Que aquela água que bate contra a nossa barca vai invadir o interior do nosso barco e vai sucumbir, e vai nos levar para o fundo das águas. Não. Precisamos agir como quem tem muita fé. Então, que fique claro para nós, que hoje celebramos não só a igreja enquanto vista no apóstolo, não é dia do Papa, é dia da unidade da igreja, da expressão desse corpo, que é o mistério de Cristo, porém, é Ele que está à frente deste corpo, Ele é a cabeça. Mas uma coisa tem que ficar claro para nós, Ele como cabeça conta com os nossos braços, conta com as nossas pernas, conta com as nossas bocas, conta com a nossa vida, conta com o nosso pensar, conta com o nosso sentimento, mesmo com o humano fraco, frágeis que somos, para que a igreja continue presente no mundo. E é bonito perceber que hoje o Senhor contou com a fragilidade de um apóstolo chamado Pedro. Ele conta hoje também com a minha e a sua fragilidade. E mais ainda, Ele está contando com a nossa família. Ele está contando com a nossa casa, para que sejamos nós os guardiões do mistério divino, os guardiões da fé. Meu Deus, em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias, a fé não diz respeito, não se fala da fé, não se transmite a fé, não se ensina a fé. A fé não é um assunto para se tratar em família, é assim que se comportam algumas casas. Não. Vamos deixar. As crianças crescem, depois eles vão decidir o que vão ser. Podem decidir ser assassinos, ser corruptos, ser malandros, por falta do ensinamento da fé.
por falta da orientação de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher de fé, que mostrasse os princípios cristãos, os valores humanos, para que aquela pessoa pudesse ser reta, para que aquela pessoa pudesse ser honesta, para que aquela pessoa pudesse ser cheia e plena de Deus. É um risco muito grande essa história de que aqui em casa nós não tratamos de fé, tratamos do quê? Tratamos dos absurdos que estamos assistindo no interior de nossas casas. Tratamos das situações mais horrendas que nossas famílias têm experimentado. Tratamos de curar as feridas. Tratamos de viver o luto, a perca de tantos jovens, tantas crianças. Por quê? Não. Aqui nós não podemos tratar dessas coisas de fé. Sim, a casa deve ser o lugar onde os primórdios da fé devem ser plantados no coração de cada ser, de cada criatura de Deus, de cada pessoa que vem a este mundo. Mas nós celebramos e necessitamos da igreja instituição, da igreja que está reunida em Roma nesses dias com o Papa Francisco, da igreja que procura perceber se foi omissa, se faltou um pouco de responsabilidade, o que precisamos fazer para aplacar esta investida do mal contra a humanidade. Ela é necessária para governar. A igreja instituição é necessária para a organização. O Papa, os bispos, os padres, os religiosos, religiosas, homens e mulheres em suas casas cheios de fé. Expressão da instituição católica. Expressão da instituição una, expressão da instituição que é a expressão do reino de Deus. A instituição é a unidade do corpo, mas nós também carecemos e precisamos muito da igreja carisma. Vou dizer uma expressão, não quero aludir a nenhum movimento em particular, mas da igreja carismática, a igreja que vive o carisma, que está presente no mundo, a igreja carisma, que evangeliza. O que está dentro de nossas casas? O que é que está dentro de nossas casas? Não é a igreja instituição. O Papa mora na casa de algum de vocês? A casa de vocês é residência de algum dos bispos, sim ou não? A casa de vocês, o pároco de vocês mora lá dentro, sim ou não? Não. Esta é a igreja instituição. As nossas casas acolhem e vivem a expressão da igreja carisma. É ela que está em nossas casas. É por isso que a evangelização deve acontecer dentro de casa. É a igreja carisma que está espalhada no mundo inteiro, também com a igreja instituição. Porém, perceber que igreja instituição, igreja carisma, é uma só igreja, é um só corpo, que tem uma só cabeça, o Cristo Jesus. É interessante perceber que quando Jesus escolheu pessoas, ele escolheu Pedro, está aqui no Evangelho, ele escolheu outros homens, mulheres que o acompanharam, que foram formando a igreja. Bonito perceber, celebrando hoje a cátedra, a unidade da igreja, que Jesus não escolheu anjos. Jesus não escolheu extraterrestres. Jesus escolheu homens e mulheres como eu e você. E homens e mulheres que estavam à frente da comunidade. São Paulo dá um testemunho bonito de algumas mulheres, chamada Eunice, Lloyd, avó e mãe de Timóteo. Elas eram grandes líderes da comunidade. E hoje nós vemos essa expressão bonita da unidade da igreja, de alguém que está à frente, muito frágil, que era Pedro. Jesus contou com pessoas humanas, pessoas pecadoras, pessoas frágeis, que se colocaram à disposição do movimento, da dinâmica, da graça do Espírito. Então eu e você não temos desculpa para dizer, padre, eu sou frágil, eu sou ser humano. Por acaso São Pedro não era ser humano? Por acaso os outros apóstolos não eram frágeis? Nós lembramos muito bem no momento do Evangelho que está acontecendo ali uma discussão. João e Tiago falam, Senhor, o Senhor quer que a gente reze agora e pede um raio na cabeça de cada um desses agora? E Jesus fala, não, não é por aí.
Jesus não contou com seres que não fossem humanos. Porém, na fragilidade deles, a graça do Espírito Santo foi transformando, foi modelando. E eles, como barro na mão do oleiro, deixaram-se ser remodelados, transformados. A minha e a sua família podem sofrer esta remodelagem, se nós formos capazes, se nós tivermos capacidade de nos abrirmos e acreditar que a força do Espírito Santo que conduz a igreja pode atuar dentro de casa. E invocá-lo, e clamá-lo, insistir e pedi-lo, Espírito Santo, vem tomando conta da minha família. Porque vocês já perceberam que nós queremos tomar conta do nosso jeito e as coisas não têm sido tão agradáveis? Talvez chegou o momento em de dizermos, Espírito Santo, eu com o meu jeito busquei e não consegui. Assuma o controle agora, o Senhor. Diante da minha fragilidade, diante da minha pequenez, diante da minha humanidade, Espírito Santo de Deus, que conduz a igreja, que fortalece a igreja, vem agir também em minha casa. Cristo conta conosco mesmo na nossa fragilidade humana. Ele contou com a fragilidade humana desse apóstolo Pedro. Olhando para as pessoas, nós podemos às vezes ficar impressionados apenas com a fraqueza humana. E nos esquecemos que diante de toda a fraqueza humana, existe a assistência do Espírito Santo. O problema nosso está justamente nisso, em que todo problema, toda dificuldade, toda falta de solução do problema em casa está justamente em ficarmos olhando as nossas fraquezas, em ficar olhando os nossos defeitos, e nos esquecermos de pedir, Espírito Santo, vem nos assistir. O Espírito Santo é o professor divino, é a luz que ilumina os corações. Por isso, pedir a Ele que nos assista, sobretudo quando vamos resolver uma dificuldade, um problema, uma fraqueza, uma fragilidade que brotou em casa. Não, a gente vai com o nosso pensamento, com a nossa maneira, com o nosso jeitão. A nossa casa precisa ser expressão da igreja, expressão da unidade. Então, nós devemos invocar o Espírito Santo, não só na igreja, mas a assistência dEle também. O cuidado dEle também, a presença dEle também em nossas casas. O Senhor quer que nossas casas sejam pequenas igrejas. Veja que bonito as nossas pequenas igrejas vivendo durante a semana. No domingo, pequenas igrejas que se encontram numa igreja grande e se forma uma grande celebração. Isto é a paróquia, a unidade de pequenas igrejas, de casas cristãs, assistidas pelo Espírito Santo, com pessoas frágeis, com pessoas fracas, mas assistidas pelo Espírito Santo. Critica a igreja, se fala mal da igreja, mas não vive nada de igreja no seio da família. Não somos expressão daquilo que deveríamos ser. Vocês sabiam que a igreja é aquilo que nós somos? A igreja é aquilo que somos, porque eu e você somos a igreja. A igreja não está solta no ar, a igreja está plantada dentro de nossas casas. A igreja está plantada dentro dos nossos corações. A igreja é a expressão da vida de todo batizado. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos ajudar. Porque é Ele que vem conduzindo a igreja. Com o atual Papa Francisco, porque hoje Francisco, ontem Bento XVI, um pouco mais para trás João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII e assim por diante, somam 266 homens que estão à frente da igreja para gerar a unidade, para governá-la, para instruí-la, para confirmar a nossa fé. 266 homens que procuram superar a fragilidade humana. 266 papas
E nós temos o privilégio de ver na nossa história, nos nossos dias, um Papa que está governando e um Papa emérito, que se consome como uma vela, rezando e pedindo a assistência do Espírito Santo em nossas casas. Você que já é avô, você que já é avó, você que já está com muita idade, aprenda isso de Papa Bento XVI. Consuma o resto dos anos da sua vida rezando e pedindo pela família que Deus te deu a graça de começar em você. Comece a se entregar de maneira intercessória, de maneira que seja você o grande intercessor, a grande intercessor da família que começou com você. Que talvez hoje você olhando pode até ficar um pouco triste, alguma situação que parece ter perdido o controle, algum problema que parece fazer manifestar tão grande a fraqueza e a fragilidade da sua família. Seja você esta vela que vá pouco a pouco se consumindo, se apagando, rezando pela sua família. A assistência do Espírito Santo na igreja, a assistência do Espírito Santo em nossas casas. Nossas casas é continuidade, é expressão do reino de Deus, da igreja. Celebrar a cátedra é celebrar a unidade. Hoje nós somos convidados a nos mantermos unidos. Nós sabemos que a igreja tem sofrido muitas críticas, muitos ataques, mas a igreja está reunida nesses dias dando um grande testemunho ao mundo, e eu tenho que dizer isso a todos vocês. A igreja é a primeira e única instituição até hoje que está procurando resolver a grande chaga da pedofilia. Nenhum departamento da sociedade, nenhum lugar de governo está preocupado com isso. Nós não vemos nenhuma liderança do mundo inteiro sentados querendo resolver aquilo que é expressão da fragilidade. Mais uma vez, a igreja se põe à frente, dá o primeiro passo, e sentada em torno de Pedro, com os bispos, com os responsáveis, dá ao mundo um testemunho, o exemplo, que é preciso sentar, que é preciso estar juntos. Por isso celebrar a cátedra, a unidade. Vocês lembram antigamente nas casas, o quantas cadeiras eram importantes? Hoje, para que servem as cadeiras das nossas mesas? Para nada. Era na cadeira que se mantinha a unidade, era em volta da mesa. É por isso que mais uma vez a igreja se abre. Se coloca sentada na cadeira, discutindo, refletindo, pedindo a assistência do Espírito Santo. Foi promessa de Jesus. O inferno não levará vantagem sobre a minha igreja. E ainda que o demônio tenha feito este levantamento de algumas atrocidades, eis que agora a igreja assistida pelo Espírito Santo se coloca como escutadora da ação de Deus. E pede a assistência, vem o Espírito Santo e nos faz ver com clareza aquilo que precisa ser visto. É por isso que a igreja não é uma instituição qualquer, é uma instituição divina, porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, creiamos na promessa de Jesus. O demônio e o inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Precisamos amar muito a nossa igreja, nós não podemos desprezá-la, nós não podemos cair nesta visão mundana, como que querendo destruir a igreja. A destruição da igreja seria a destruição de tudo aquilo que é divino, seria a destruição do divino em nossas famílias. Vamos declarar o nosso amor hoje, na cátedra de São Pedro, àquele que está na cátedra de Pedro, a Papa Francisco. Vamos declarar o nosso amor aos nossos bispos que nos corrigem e nos faz voltar ao caminho certo. Vamos declarar o nosso amor ao corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. A minha família e a sua família é parte do corpo de Cristo. Nossas casas devem ser expressão da igreja. As nossas famílias, nós como membros de casas, membros de família, devemos ser expressão da unidade.
Aonde é que vai se aprender a unidade? Dentro de casa, nos lares cristãos. A falta da vivência da fé, a falta da experiência dentro de casa como igreja, tem feito com que o mundo conheça tanta divisão, tanta violência e tanta desilusão. Feche os seus olhos, reze agora pela igreja, corpo de Cristo. Rezemos pelo Papa Francisco, que está em Roma, com todos os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro, em unidade. É a primeira instituição que no mundo senta para tratar e refletir um assunto tão delicado, tão frágil. Mais uma vez, é a igreja que ensina, é a igreja que sai à frente. Não critiquemos a nossa igreja, rezemos pela nossa igreja. E nós queremos agora pedir a assistência do Espírito Santo nas nossas vidas, a assistência do Espírito Santo em nossas famílias. Nossas casas e famílias precisam ser assistidas pelo Espírito Santo. Só assim seremos um pedacinho da igreja, ou ainda mais, não um pedacinho, seremos a expressão da igreja. Que bonito que durante a semana pequenas igrejas vão vivendo, pequenas igrejas vão se unindo. Em cada pequena igreja o amor vai sendo vivenciado. Em cada pequena igreja vai sendo distribuído a graça de Deus. Em cada pequena igreja o amor vai solidificando as famílias. Em cada pequena igreja vai se alimentando e se falando da fé. E aí quando a gente vai para a igreja no domingo, é a unidade de pequenas igrejas que se forma a grande igreja, as paróquias que se reúnem. Mas como ir à igreja se nós não falamos mais de fé? Se nós achamos que isso não é mais um assunto em nossa casa? É por isso que muitas vezes a gente vai sozinho para a igreja. Não vai mais em família, porque em família nós não falamos mais da fé. Os pais não são mais os primeiros catequistas. Peçamos a Deus, venha o Espírito Santo, e nós podemos ficar de pé, e com este canto invocar a assistência do professor divino, que é o Espírito Santo. Vem nos ensinar, Espírito Santo, vem nos ajudar, vem nos consolar.